Olá para você que está aqui com a gente na nossa web Rádio Defensoria. Esse é o podcast Entrevistas DPE. Eu sou Gislaine Teixeira e todos os dias a gente traz assuntos importantes e relevantes para você. Hoje nós vamos falar sobre nutrição em crises humanitárias e projetos sociais. Em alusão ao Dia do Nutricionista, que é agora dia 31 de agosto, nós vamos conversar com a Michele Almeida, profissional com experiência em projetos sociais e humanitários. Durante a graduação, a Michele atuou pela ADRA e Unicef em um projeto emergencial voltado ao enfrentamento da desnutrição infantil entre os Yanomami, acompanhando crianças de 0 a 6 anos em situação de vulnerabilidade extrema. Ela compartilha como mais de 50 crianças se recuperaram nutricionalmente, sempre respeitando a cultura alimentar indígena e garantindo que permanecessem em suas comunidades. Atualmente, a Michele integra um projeto da Caritas brasileira, oferecendo refeições diárias a migrantes em situação de rua e em abrigos em Boa Vista. Sua trajetória reforça a importância da nutrição humanitária na promoção da dignidade, da saúde e do direito à alimentação. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Michele, o que te motivou a escolher a nutrição como profissão? Olha, na gestação, eu tenho um filho de 8 anos. Na gestação, fui uma gestante desnutrida. Então, eu conheci a nutrição e eu vi como, através da alimentação, a gente pode melhorar a nossa saúde. E ali, né, modificando minha alimentação, fazendo tudo direitinho. Inclusive, também na introdução alimentar do meu filho, eu fui me apaixonando pela nutrição. Então, fui pesquisando até decidir fazer. E quando que você percebeu que queria atuar, não apenas na área clínica, né, mas em projetos sociais e humanitários? Eu sou cristã, né, eu sou evangélica, e eu sempre gostei de ajudar, né, as pessoas. E como minha área é da nutrição, eu busquei como ajudar pessoas através do meu conhecimento, né? E a área social é uma área, assim, muito delicada, né? A gente sofre um pouquinho, mas também a gente se alegra muito quando a gente vê aquela criança, né? Principalmente a área que eu trabalhei, né? Aquela criança se recuperando, assim, cerca de semanas, que era o que acontecia lá no território indígena. Então, é muito gratificante. Então, a área social é uma coisa assim que você fala, caramba, eu consigo ajudar através do meu conhecimento e eu consigo mudar, de certa forma, né, dar dignidade para aquela pessoa através da alimentação. Uhum. E como que foi para você, ainda estudante, né, lidar com essas realidades tão duras como a dos Yanomami? Olha, foi complicado. A gente... Chorava bastante. Chorava. Chegava de noite, porque a gente ia muitas vezes a gente viajou pro próprio polo, né? A gente ia pra Surucucu, pra Uaris. Então, quando chegava de noite, que eu ficava sozinha na minha rede, eu chorava, desabava. Mas só que, como eu disse, né, anteriormente, quando a gente via aquela criança se recuperando, aí tudo aquilo ali passava. Toda aquela... dá uma angústia, né, no nosso coração, mas tudo aquilo ali passava quando a gente via realmente aquela criança, porque quando a gente chegava, a criança era apática, ela não sorria, ela mal comia, então ver aquela criança brincando, mexendo contigo, que a gente, né, por mais que a gente tivesse essa barreira na linguagem, né, que a gente não conseguia entender, mas a gente entendia as brincadeiras que eles faziam conosco, é muito gratificante. Eu vi a reportagem da Sônia Bride, né, quando ela veio aqui, quando estourou aquela crise, com a criança no colo, né? E depois ela voltou lá e reencontrou elas, todas gordinhas, fortinhas, né? É muito bom. E você lembra de algum episódio marcante, assim, dessa época? Olha, a gente lidou com uma criança que ela demorou muito para conseguir se recuperar. E, assim, era uma equipe multidisciplinar. Não era somente nutricionistas, porque na época eu não era nutricionista, eu era monitora de saúde. Então, eu acompanhava dando aquele suplemento para aquela criança, né? A gente acompanhava desde manhã até a tardinha, né? Porque à noite eles voltavam. Então, a gente acompanhava dando esse suplemento. E a criança não estava ganhando peso, né? E isso foi, assim, todos os profissionais se reuniram, né, para ver o que estava acontecendo, qual era alguma doença secundária ou primária, para ver o que estava acontecendo, que aquela criança não estava conseguindo o aporte calórico necessário com o suplemento. Então, assim, foi bem intenso, porque a gente viu realmente a criança mesmo
perdendo peso com suplemento. E isso pra gente foi muito frustrante. Ela tá viva? Tá. Mas se recuperou depois? Se recuperou. Ela acabou indo pro hospital das crianças. Ela tinha uma outra doença realmente. Aí ela se recuperou lá, voltou com a gente, ganhou peso e voltou pra comunidade. Ai, que bom. E o que mais te motiva a permanecer atuando nesses contextos de vulnerabilidade? Como eu disse anteriormente, né? Eu realmente... eu acho muito gratificante ver uma pessoa que tá com necessidade, né? Tem aquela necessidade. Porque eu tô falando muito do Yanomami, né? Mas a gente também agora tá trabalhando com os migrantes. E, ultimamente, a gente dá o almoço, né? A gente não acompanha tanto, assim, o estado nutricional deles. A não ser que eles cheguem, assim, muito com o estado nutricional muito agravado. Então, a gente dá muita palestra, muita educação, né? Nutricional. E, ultimamente, a gente vê mães falando para mães qual é a forma certa de comer. Tipo, a gente dá palestra, depois a gente fica acompanhando ali, né? Aí elas falam, olha, por exemplo, agora a gente fez uma atividade em alusão ao gosto dourado, que é amamentação. Então, elas passando mãe para mãe, não é assim, a boca tem que ficar assim, né? Que nem a gente explicou, né? E isso, para mim, enche meu coração. É muito bom, tipo... Caramba, eu tô passando o meu conhecimento e ela está passando o conhecimento dela para outras pessoas. Multiplicando, né? Para que faça de forma correta, porque a amamentação é uma coisa linda, mas se for sofrido para a mãe, ela não vai ter, né, conseguir amamentar. Então, é muito bom poder passar o conhecimento. Eu acho que a área social, para mim, eu consegui ficar ali, eu gosto, né? Eu acho que meus olhinhos brilham ali no social, porque realmente a gente vê que tá ajudando um ser humano, né? Dando dignidade para a vida dela. E ainda sobre os Yanomamis, né? Quais os principais desafios que vocês enfrentaram nesse trabalho emergencial? Acho que um dos maiores desafios foi mesmo a linguagem. A gente tinha tradutores, mas os tradutores também não entendiam tão bem, né? Agora tá melhor, porque eles estão tendo mais convivência com os brasileiros, no caso, né, com a linguagem brasileira. Mas acho que naquela época, que foi o boom, né, da desnutrição, a gente tinha poucos intermediadores para explicar para as mães, e era tudo muito novo. A gente estava inserindo uma cultura. Por exemplo, quando a gente começou com os Yanomamis, a gente começou o suplemento AF100 artesanal, que era a base de leite, óleo, açúcar e eletrólitos. E eles não tinham costume com leite. Então, por exemplo, dava diarreia nas crianças, ali no começo, não tem? Então, as mães falavam, não vou dar esse suplemento, não vou dar esse, porque tá dando diarreia nas crianças. E elas, assim, não vou dar. Então, a gente não explicou, né? Não, continua dando, até ela se adaptar, vai parar. E a gente conseguiu fazer isso com uma mãe. A criança se recuperou, uma semana depois já tava gordinha. Aí ela foi mostrar aqui, ó, curumim, né? Que é como eles chamam criança, né? Curumim gordo, forte, né? Falou pra elas. Depois choveu mãe lá com a gente pra dar o leite, né? Então, essa adaptação, mas com a gente mesmo a gente não conseguia explicar pra eles. Então, a gente precisava realmente... exemplo, né? E isso é uma fórmula que vem pronta? Como é que é? Ela vem pronta, só que como foi, assim, muito emergente, né? Foi urgente, no caso, pra gente conseguir dar, a gente não conseguiu dar a F100. Ela precisava passar por uma vistoria, né? Pra eles analisarem. Então, a gente fez a artesanal. Mas depois de um tempo, eles deram um aval lá pra gente poder dar a F100, que já é industrializada mesmo. É o que? É uma papinha? Não, é um leite. Um leite. Porque como é pra criança de 0 a 6 meses... E eles têm mamadeira? Tem esse costume? Não, a gente né? não dava com mamadeira. Era na seringa ou no copo. Ou a gente tentava fazer, né, com que as mães usassem uma sonda no seio pra estimular a amamentação, né? Mamadeira a gente não botava porque realmente desestimula. E também vocês tinham que respeitar a cultura deles, a alimentação deles. Sim. E, assim, o que as crianças costumavam comer quando estavam assim? Da cultura indígena mesmo. A cultura indígena é porque foi... Como teve o garimpo, Aí, eles tinham muita... Né? Eles tinham muita plantação, né? Macaxeira. A base da alimentação deles é macaxeira e caça. Então, e pesca, né? E pesca. Então, os rios...
com mercúrio, os peixes já... E eles desviaram muito os rios, né? Uma coisa que eu vi quando a gente passava por cima, né? No avião, não, que eles chamam de carva, né? Quando a gente passava ali por cima, a gente via muito rio ali desviado, que eles faziam desvio por algum motivo. Então, peixe já era bem escasso, né? As plantações também, eles diziam, né? A gente conversava também com eles diziam que os próprios garimpeiros roubavam também as plantações deles. Meu Deus. Aí, plantação também, a terra ficou infértil. E com o barulho dos maquinários, muitos animais também iam embora. Então, ficou bem crítico a situação. Mas, eles tinham, tipo como se fosse uma cesta, um auxílio, porque o DICE, ele tem um trabalho dentro das comunidades e eles veem quais são as famílias ali, das comunidades, no caso, que estão em tipo alerta, né, nutricional, né, olha, aquela criança ali tá perdendo peso, então eles dão esse auxílio, né, com uma cesta básica, alguma coisa, também respeitando a cultura. Eu não estou mais lá, eu acredito que faz mais de um ano, mas acredito que as plantações já estão dando certo, porque eles estavam tentando, né, fazer essa cultivação, tanto de mandioca, macaxeira, enfim, para que eles conseguissem sua própria alimentação, para não ter esse conflito, né, com a cultura deles. Porque, querendo ou não, na cesta básica vinha arroz, vinha sardinha, vinha coisas industrializadas. E não é a realidade deles. E o que você aprendeu com esse trabalho que leva para sua prática até hoje? Olha, teve uma coisa que mexeu muito comigo quando eu fui para a área indígena. Eu tava com um pratinho, né? A gente levava a nossa própria alimentação lá. E no jantar, eu fui descartar os ossos. Tinha sobrado somente os ossos. E um indígena falou pra mim assim, daqui. Aí eu falei, não, é só osso, é pro cachorro isso aqui. Aí ele, aqui, cachorro aqui. Então eu fiquei assim, meu Deus, tipo, que tava com fome, né? E isso mexeu muito comigo, porque muitas vezes a gente não quer uma coisa porque não quer, né? E aí, tipo, valorizar o que a gente tem, né? Isso realmente, assim, eu fiquei assim, meu Deus, ele tá se chamando de cachorro, porque ele quer comer o osso, coisa que eu tô jogando fora, né? E realmente eu devia assim pra vida. E se você pudesse olhar para trás nessa época que você ainda era estudante, né? O que você, quando você estava entrando nesse desafio, você voltaria a fazer? Voltaria. Eu brinco muito que tem a Ana, né, ela é nutricionista da Unicef, falou, Ana, isso aqui foi uma pós-graduação que eu não faria em lugar nenhum. Antes de terminar a faculdade. Que eu não faria em lugar nenhum, porque foi na prática, né? A gente tenta intervir de alguma forma. A criança não quer tomar o leite, bora fazer alguma coisa, bora dar uma outra coisa pra ela tentar comer com leite. Então, a gente fica nessa, né? Bora bolar algum plano, né? E essa prática de fazer a gente pensar, só de, né? Vou pensar, vou tentar fazer. Só isso já estimula bastante, né? E às vezes eu não tinha nem tanto conhecimento. Eu buscava de outras nutricionistas, porque era um grupo de nutricionistas e, assim, aprendi muito, muito, muito. Todas maravilhosas, as meninas que eu trabalhei com elas. E, assim, é uma pós-graduação que eu não faria em lugar nenhum. Dá pra fazer até um doutorado, né? Tem muito assunto. Muito assunto. E hoje você atua na Caritas, né? Com os migrantes, situação de rua. Como que é essa rotina agora? É bem diferente, né? Porque a gente trabalha mais na cozinha. Porque a gente fornece o almoço, né? Antigamente eles forneciam café da manhã, almoço, eu acho que merenda, não me lembro se eles serviam a janta. Mas eles serviam todas essas refeições. Teve um bloqueio nas contas, né? A USAID, que era ajudante, né? Que era financiadora do projeto, ela saiu. Então, pararam o projeto, retornaram agora em maio e conseguiram fornecer o almoço, que daí, entre essas refeições, acredito que é a mais, né, completa, principalmente para quem morador de rua ali. Então, a gente trabalha mais nessa questão da cozinha, porque a gente não serve somente o alimento. Como eu digo, a gente visa também a questão da dignidade
desse povo, né? É muito ruim você chegar numa cultura totalmente diferente da sua e eu vou servir só minha comida. Então, a gente pensa, né, em outros alimentos. A gente tem no nosso cardápio o arroz tino, que é da cultura deles. Que é como se fosse um carreteiro, não sei, chama arroz chinês, né? Eu nunca tinha conhecido, mas é da cultura deles. Que é um arroz que vai porco, vai frango, vai molho shoyu. Deve ser uma delícia. É gostoso. Então, a gente tentou agregar isso, né, da cultura deles para o nosso cardápio. E assim, é o dia que tem mais adesão. A fila é enorme e eles amam esse arroz. Então, a gente fica ali mais na questão alimentar mesmo. Vendo se tem sobra, né, se eles estão gostando, se eles não estão gostando. E a gente serve uma comida quentinha, diferente dos abrigos. Os abrigos, eles servem marmitas, né? E às vezes a marmita chega gelada. Não é a mesma coisa de uma comida quentinha que acabou de ser feita. A gente consegue manter numa thermobox, que é como se fosse uma caixa térmica, né? Que mantém aquele alimento na temperatura ideal, até mesmo para a segurança alimentar deles. E esse alimento é servido em bandejas, então eles servem, comem, deixam a bandeja lá, a equipe lava. Se eles quiserem repetir, eles podem repetir, né? Só que tem que ir pra fila de novo pra dar a vez de quem já tá na fila, né? Então, eles voltam pra fila, repetem. Então, é uma comida que eles gostam muito. Normalmente, realmente, só sobra os ossos, né? E a gente sempre tá de olho ali na questão se eles estão gostando, né? A gente sempre pergunta, tá bom? Aí eles, não, tá muito bom, que não sei o quê. Então, é interessante essa parte também dar essa dignidade pra eles, né? Porque alimento é algo que a gente não se come, né? Nos alojamentos, eu não sei se lá tem um lugar específico pra comer. Acredito que não. Então, lá eles sentam como se fossem família. Eu fui criada assim, né? Comer na mesa, conversando. E isso dá dignidade. Um pouquinho que a gente consiga dar, né? É bom. Então, e a gente também trabalha como eu falei, né? Com a educação nutricional e alimentar, para que eles possam ter essa autonomia, né? Essa autonomia de poder se alimentar. Porque às vezes eles só não entendem. Então, a gente tenta dar esse conhecimento. Olha, é assim. Criança não precisa de água antes dos 6 meses. Criança não precisa de chá. Ela não sente sede. Seu leite é o suficiente. Então, muitas mulheres ficaram, olha, eu não sabia. Fulano me disse que era para dar chá. E falou, não se dá chá para uma criança abaixo de 6 meses. Explicar como é que funciona o organismo, o metabolismo daquela criança. Que ela não necessita. É muito prematuro, né? Ela ainda não está formada. Então, é uma área muito boa mesmo. Eu gostei de estar ali também com os migrantes. E também a gente vê, por exemplo, as pessoas que pedem dinheiro, né? Aí o pouco que elas conseguem, aí elas vão comprar e acabam comprando uma comida com a nutrição vazia por conta do preço, né? Sim. E aí é difícil fazer uma escolha para uma comida mais saudável, considerando o pouco poder aquisitivo deles. Eu trabalhei em uma escola antes de vir para cá e tinha muitas crianças venezuelanas, né? Tinha um menino, ele comia a merenda dele e saía comendo os restos que os outros deixavam. Ele falou, não, tia, lá em casa não tem comida todo dia, nem toda hora eu tenho que comer aqui. Aí eu mostrava para os outros que deixavam o exemplo dele, né, para tentar conscientizar as crianças de não deixar comida. Eu ficava irritada com a quantidade de comida que eles estragavam, até que eu parei de falei, não vou deixar, porque não adianta, eu tento ensinar, mas é difícil. Aí eu nem chegava perto da lata do lixo para não ficar com o coração apertado, sabe? E quais são as principais diferenças de atuar com os indígenas e com os migrantes? Assim, eu acredito em relação ao conhecimento e às tradições também. A cultura dos venezuelanos, ela está mais próxima da nossa cultura. E a dos indígenas, ela está mais distante, né? Eles têm até um ritual para as meninas pararem de menstruar, né? Os venezuelanos ou não, os os indígenas. Tá. Então, é muito tradicional aquela cultura mais nômade, né? Que é bem mais, né, antiga. Ancestral, né?
Então, eu acredito que a diferença seja mais essa. E a gente também inserir uma cultura, né? Tentar inserir uma cultura dentro dos Yanomamis é bem mais complicado. Não que a gente queira, né? Mas só que, tipo, tentar explicar. Ainda bem que muitas coisas, como a amamentação, a gente não tem problema com isso com os Yanomamis, né? Porque as mulheres, elas livre demanda ali o tempo todo. E é maravilhoso isso. A gente só mesmo tenta fortalecer isso, né? Às vezes também questão da pega correta, para que a mãe não sofra, né? Mas isso a gente não tem problema com os Yanomami. Já com os migrantes, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, porque às vezes realmente vem informação errada e eles tentam passar, né? Dar mingau, dar alguma coisa que eles pensam que vai dar mais sustância para essas crianças. Então a gente sempre tenta ali intervir. Eu acho que a barreira seja mais a questão cultural mesmo. E no caso dos indígenas, eu imagino que não só as crianças estavam desnutridas, os adultos também, né? Sim. Aí vocês faziam com as mães também? Sim, foi quando chegou os casos mais graves, assim, porque a Unicef, ela trabalha com crianças, né? Então, a gente foi direto no foco de crianças. Quando a gente viu aquela recuperação nutricional, né? Foi tão grandioso, né? Que eram muitas fichas que a gente acompanhava, né? Eram muitas fichas. Então, foram diminuindo essas fichas. Então, a gente começou a dar suporte para outros públicos, né? A gente começou ali com as gestantes, depois com as lactantes, né? As mãezinhas, com os idosos, né? Que eles também sofrem alguns descasos também. E depois a gente foi para as doenças, né? Crônicas, por exemplo. A gente tinha paciente que era doente renal. É muito difícil encontrar, né? Mas existe. Então, a gente dava esse suporte também ali, mas só que já fugia mais daquele suplemento do leite. A gente já entrava com uma intervenção mais, assim, do alimento mesmo. E também a questão da introdução alimentar também. A gente dava esse suporte para as mãezinhas, né? Ensinando. E esse trabalho continua ainda, né? Sim, continua. O DICEI, que é o responsável pelos Yanomamis, eles não fazem essa divisão de criança, é todo mundo. Tá em desnutrição, né? Tá com algum risco nutricional, alguma comorbidade, né? Que mexa ali com a alimentação. Eles estão sempre lá também. E quais são os impactos de uma refeição adequada na vida de alguém em situação de rua ou de abrigo? Olha, de extrema importância, né? Eu estava preparando um treinamento para os manipuladores lá da Caritas, e eu cheguei nesse ponto, né, de estar preparando e mostrar. A gente atender um público, por exemplo, se eu montar um restaurante aqui hoje, para pessoas, né, aqui da cidade, não é a mesma coisa de eu estar montando para uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade nas ruas, porque ela vai ter mais carência nutricional, então eu tenho que saber manipular muito bem esse alimento para que ele não perca nutrientes, né, para que ele consiga se manter ali mais nutritivo possível, porque uma pessoa que está em vulnerabilidade social, né, ela tá carente de nutrientes. E a gente consegue ver... De tudo, né? E a gente consegue ver isso no olhar clínico. Por exemplo, uma criança que é desnutrida, a gente só olhando de longe, a gente consegue ver o cabelo meio avermelhado, áspero, se você pegar, você consegue ver, né? E ele é mais avermelhado. Isso porque já tá perdendo nutrientes, né? Então, de longe, a gente consegue ver uma pele mais desidratada, né? E vai acarretando, porque o nosso corpo, quando ele passa por alguma necessidade, ele mostra pra gente, né? Ele dá sinais. Então, isso não é diferente na desnutrição ou em algum problema nutricional, né? Então, a gente consegue ver com olhar clínico. E essa área da nutrição humanitária é bastante ou pouco conhecida entre os nutricionistas? Olha, na faculdade... Eu acredito que eu passei muito para os estudantes, porque é uma área que a gente não foca tanto, né? A gente fica ali na clínica, na UAN, então o humanitário ali acho que não é tão visado, assim, na graduação, no caso. Eu acredito que poderia ser mais aprofundado. E como que você enxerga o papel do nutricionista na garantia do direito humano à alimentação? Olha, é uma coisa que a gente viu na faculdade, que o nutricionista tem que estar assim de cabeça nessa área, porque conhece, né? A gente tem o conhecimento, a gente tem
essa expertise, né, de saber onde é necessário. A gente estava participando, eu e a Áurea, né, a gente estava participando de um evento que teve da CISVAN, que fala da segurança alimentar e nutricional e fala das políticas públicas. E a gente viu que há uma deficiência das pessoas estarem inseridas, porque lá estava basicamente o pessoal que já é de lá, né? Com CEA, que já são que tem essa responsabilidade. Mas às vezes eles precisam de uma visão de fora, de quem está de fora. E no caso era a gente da Caritas que estava, né, de fora vendo, né? Porque há uma deficiência das políticas públicas. Tem pessoas que passam fome, né? E como é que o governo pode ajudar? Como é que ele pode intervir? São programas maravilhosos. Assim, no papel é lindo de ver. Mas está faltando chegar, entendeu? Por exemplo, a Caritas, ela está sendo auxiliada agora pela própria Caritas brasileira e ela poderia estar sendo ajudada também por algum órgão público para que a gente pudesse ter mais adesão. A gente podia estar dando café da manhã, poderia estar dando jantar, mas não tem financiamento para isso. Então, acredito que o nutricionista ele tem que estar inserido nesse meio para buscar, né? Não, vamos ajudar ali, tá tendo necessidade. E os migrantes, eles não param de chegar. Eu vi um vídeo, acho que na sexta-feira, da barreira lotada, chegando toda hora. Então, querendo ou não, a gente aqui de Boa Vista também sofre com isso, né? Porque é um impacto, né? Eles vão chegar e a gente sofre até de olhar. Sim. Até de ficar vendo e não podendo ajudar. Porque foge do nosso controle. E esse atendimento que vocês fazem na Caritas é na igreja da Consolata? Sim, o alimento é feito lá. Mas tem o antigo PRA, que agora eles estão chamando de centro, fica ali perto da rodoviária. Não tem o Hospital das Crianças? Sim. Aí passa um pouquinho. É na mesma rua da paróquia. Só que é mais para trás. Lá a gente faz atendimento, a gente serve os alimentos e a gente também vê, né? Aquele olhar clínico, né? Aquela criança ali não tá bem, aquele adulto ali não tá bem. Vamos fazer uma avaliação para ver como é que tá, né? Fazer os indicadores para ver se tá no estado nutricional adequado. Então, a gente também faz as atividades lá. Então, eles são atendidos lá nesse centro, né? Mas a comida, ela é preparada lá na paróquia. Como é que a nutrição pode ser uma ferramenta de transformação social? Olha. A nutrição... Eu vou puxar a farinha pro meu saco, com certeza. Porque ela é maravilhosa. A forma que você se alimenta, você sente no seu corpo. Por exemplo, se você come só ultraprocessados, você vai ser uma pessoa cansada, você vai ser uma pessoa fadigada. Intestino preso só... Não, pele, cabelo, tudo vai ser ruim. Então, se você começa a se alimentar bem, você sente as mudanças, né? Então, é algo que tem um impacto muito grande na nossa vida, a alimentação. E é algo que todo mundo necessita, né? Desde que nasceu, tem que ir pro colostro da mãe, né? E se eu meto mingau na boca desse menino, né? Às vezes as mães pensam, não, eu dava mingau, nunca morreu. A frase que a gente mais escuta. A minha mãe precisou me desmamar e começou a dar mingau de maisena. E não tinha orientação de nutrição, de nada. Aí, quando ela me levou no posto de saúde, disse que eu estava gorda, linda. Completamente desnutrida, com anemia. Exatamente. Porque era só mingau. E era só gordura, né? Não vê que... O que eu acho interessante também, né? Que a gente vê nas crianças. A gente vê um adulto fazendo dieta... Todo mundo aplaude. Nossa, que lindo, você é guerreira, você tá fazendo... Ver a gente privando a criança de comer alguma coisa, né, que só vai trazer malefícios pra sua saúde. Ai, o bichinho. Tadinho, não faz isso com ele. Por quê? Né? E é uma criança ali, desde do comecinho, ela tem que aprender a se alimentar bem pra chegar a um adulto forte, né? E que tem essa consciência e tem essa autonomia, né, de se alimentar bem.
E as pessoas, elas não veem isso, elas veem como se fosse um castigo. Porque não tá comendo doce? Tá de castigo, né? E não deveria ser o contrário, né? Mas, e a nutrição, ela é maravilhosa por causa disso, né? Ela te traz saúde, né? E o que eu não via, né, antes de fazer a nutrição. Um paciente que tem doença renal é diferente de um paciente que tem diabetes, é diferente, né? Então, uma dieta, ela tem que ser personalizada. E eu não gosto nem de falar já essa palavra dieta, porque as pessoas já pensam que é restrição, né? Um plano alimentar, ele vai ter que ser diferente para cada pessoa. Porque cada pessoa tem um metabolismo diferente. O peso, tudinho. A altura, enfim. E às vezes as pessoas só copiam também dieta uma da outra, né? E aquelas lá da internet, as blogueiras. Terror das nutricionistas. E como é que você definiria a nutrição humanitária? A nutrição humanitária? Eu definiria como... eu já falei essa palavra várias vezes hoje, como dar a dignidade, né, a pessoas que estão em vulnerabilidade social, trazer, né, essa alegria de se alimentar. Porque às vezes a gente vê pais com filhos, né, que não tem alimento, dá para os filhos e fica ali, né, triste, né. Enfraquece. Né? E imagina o emocional dessa pessoa. Então, trazer aquela lembrança, né? A gente vê muito quando a gente dá o arrostino, né? Vai muito além de só alimentar. É cultura, né? É uma coisa, assim, que a gente vendo é gratificante mesmo. A gente fica olhando, só observando de longe. E, às vezes, a comida, ela traz memórias pra gente, né? Traz algo, por exemplo, a comida da minha mãe. Às vezes eu tô comendo, eu lembro da minha infância, eu lembro de coisas que a gente vivia. Então, a alimentação, ela pode trazer essas lembranças. E para uma pessoa que está em vulnerabilidade social, isso é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Dá essa dignidade. Ele lembra que ele é um ser humano, né? E que ele está passando por uma fase e ele pode melhorar, né? Traz essa dignidade para a pessoa. Então, é muito mais do que alimentar, né? Trazer e também dar essa recuperação nutricional. Porque, por mais que eles tenham somente esse almoço, né? É um almoço que é super reforçado e é uma alimentação gostosa, né? Porque não é só a alimentação ali, vou comer isso aqui. Às vezes a gente tá sem vontade, que as pessoas falam assim, né? Que no alojamento, porque eles já estão enjoados de comer. O nosso cardápio, ele é diferente de segunda a sexta, mas é o mesmo. Toda segunda vai ter isso, toda terça vai ser isso, né? Inclusive, a gente inseriu a feijoada para ver se eles gostavam. Hoje a feijoada. Muito. Eles amaram. E eles vieram uma vez, eles lá dando educação nutricional, eles não tinha nenhuma coisa a ver, né? A feijoada veio da onde? Da onde que vocês tiraram a feijoada? Porque ela é muito boa. E a gente foi conversando, né? Então, é muito bom ver esses rostos felizes, né? Se alimentando, tendo recordações, lembrando, gostando. Porque, gente, se alimentar tem que ser uma coisa boa. Não tem que ser uma coisa ruim, que você, né? Salada. Tá comendo ali, né? Não, tem que ser uma coisa prazerosa pra você. E agradecer que você tem, né? E isso é muito maravilhoso. Agora, eu tenho uma curiosidade. Já me falaram que os venezuelanos comem feijão com açúcar. É verdade? É verdade. Então... Mas a gente não serve. Porque o açúcar, né, ele é um inibidor, basicamente, do ferro ali. Né, se eu estiver me alimentando do ferro, inclusive o ferro não M, porque tem diferença, né? Tem o ferro M e o ferro não M. O ferro M é o ferro que a gente consegue absorver através da fonte animal. E a gente absorve muito bem, né? A gente tem uma absorção muito boa, então a gente não precisa de intervir com nada. Já o ferro não M, que são dos vegetais, feijão, couve, enfim, a gente precisa ali de de um outro alimento para a gente conseguir absorver, para o nosso corpo conseguir absorver, que é a vitamina C. Já prestou atenção quando Por você isso que come... a gente coloca limão, né? Você já percebeu também quando você come uma feijoada com couve, você come uma laranja ou um abacaxi depois? É justamente... Eu como junto. É justamente para o seu corpo poder absorver. E o açúcar, ele tem um efeito contrário. Se você come o açúcar,
aí você já Não vai estar absorve. já vai estar dificultando ali um Será pouquinho. que eles aprenderam a fazer feijão com sal aqui? Eu não sei, eu espero que sim. Porque a feijoada com açúcar, pelo amor de Não, e Deus. a gente, palatavelmente, a gente fica tentando imaginar. Meu Aham. Deus, feijão, nem combina. Uma vez eu comi bolo de feijão na Eu faculdade. tenho uma amiga que já foi ao Japão, ela disse que lá tem doce de feijão. É bom. Eu fiquei julgando. Falei, nossa, vai ter que comer isso aí. Aí eu morrendo de comer depois. E quais conselhos que você daria para jovens nutricionistas que querem atuar nessa área social? Venham. Venham. Precisando. Assim, estamos precisando. E, assim, vocês também têm que ter essa vontade também, né? Uhum. Porque não é fácil. Não é fácil você ver uma pessoa ali sofrendo, né? E também não podendo ajudar. Né? Então, é um trabalho de formiguinha, na verdade, a nutrição assim, social e trabalhar com pessoas que estão em vulnerabilidade. Porque a gente é muito imediatista, a gente quer dar uma coisa, e eu vejo isso também em pessoas que estão obesas e querem emagrecer também, né? Quer perder peso de um dia pro outro. E a gente tem acho que eu acredito que é uma cultura, que a gente é muito imediatista, a gente quer que ganhe peso já no outro dia. Olha, ganhou só 100 gramas? Não, eu não quero isso. É pouco, eu quero que ganhe já 1 quilo. E é um trabalho de formiguinha, a gente vai trabalhando, a gente vai... foi só 10 gramas hoje, que aumentou. Mas amanhã a gente vai. Então, a gente tem que saber lidar com essas situações, né? Saber lidar com tudo isso, principalmente com as nossas emoções. Mas é lindo. É lindo, é uma área muito linda e é muito bom a gente poder, através do nosso conhecimento também, trazer. Eu tô lembrando aqui de uma história, né? A gente tava com um venezuelano, ele tem esclerose múltipla. Nossa, ontem eu entrevistei um fisioterapeuta sobre isso. Ele tem esclerose múltipla e estava em estado de desnutrição. E a Caritas, ela não tem muito o que fazer, né? A gente oferta o almoço. Então, a gente contatando um, contatando o outro, a gente até entrou também em contato com alguém aqui da defensoria para poder trazer, fazer com que ele receba um suplemento alimentar. Porque só alimentação não vai dar. E a esclerose múltipla é uma doença assim que ela é degenerativa, então ela vai só piorando, agravando a situação. Então, poxa, dá uma dignidade também para esse jovem. Ele tem 21 anos. Nossa. Ele é lindo. Ele era um artista, ele não nasceu com esclerose, né? Ele adquiriu, mas, nossa, ele estava simplesmente só deitado numa cama. Ele se urinava. A gente conseguiu uma cadeira de rodas para ele. Ela contou, a Áurea contou. A gente conseguiu uma cadeira de rodas para ele. E assim... Eu esqueci a pergunta. O conselho para o pessoal que quer ser nutrição. Era essa mesmo? Era, mas aí você emendou com a história. Ah, tá. Então, assim, eu acredito que a gente pode buscar a questão das políticas públicas, buscar intervenções para que a gente possa dar, através que a gente tem muito conhecimento, a gente sabe que se ele vier aqui buscar um direito, ele consegue. Ele consegue. Então, é só intermediar, porque eles não conhecem. Eles não conhecem. Até mesmo os brasileiros, sim, nem todos conhecem, né? E a gente está aqui para divulgar os direitos de todo mundo. Michele, eu queria te dar os parabéns pelo Dia do Nutricionista, Obrigada. dia 31, para todos os nutricionistas de Roraima, do Brasil, do mundo, que fazem o bem, né? Fazem o bem nos hospitais, nas ações sociais, para quem quer perder peso também. E é isso, né? Muito obrigada pela sua presença. E a gente vai ficando por aqui. Compartilha essa entrevista com algum nutricionista que pode auxiliar lá o pessoal da Caritas, né? Por favor. E continua aqui com a gente, se inscreve no nosso canal do YouTube, acompanha o Instagram da Defensoria. Eu queria agradecer o trabalho do Ítalo e da Vitória, que estão aqui com a gente todo dia, colocando o programa no ar. E mais tarde a gente volta com outro assunto importante para você. Até a próxima.